Vamos lá, gente, continuando aqui o nosso aprendizado, né? E agora, 15 horas, né, vamos iniciar a disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Né? E, olha só, revisão geral dos conteúdos da disciplina, certo? Todos os conteúdos abordados nesta disciplina, não só nesta disciplina, mas em todas as outras que vocês estão tendo aqui, acompanhando as aulas, certo? Todos os assuntos são importantes. Não digo que um assunto é mais importante do que outro, até porque vocês observem que até o engajamento entre as disciplinas, entre educação tecnológica e midiática, entre ética e relações interpessoais e entre projeto, sempre tem algum link, algum assunto que nos leva a outra disciplina. E assim melhora o entendimento e o aprendizado. Então agora, a gente vai iniciar a nossa revisão geral dos conteúdos da disciplina. Lembrando que essa revisão ela vai ajudar, assim como as aulas, os outros temas, né? Vem abrindo a cabeça de vocês, né? Para que vocês possam fazer um bom trabalho final. Um projeto final. Um projeto que todos os professores mediadores já receberam o tema do projeto. Um projeto onde os professores mediadores irão orientar, estão aí na linha de frente com os alunos, irão orientar os alunos a fazer esse projeto, certo? E aqui nós vamos orientar de que forma, né? Ensinando realmente quem não conseguiu ainda identificar, né, o seu título, escolher o seu título, como fazer, que tipo de pesquisa fazer, a gente vai novamente orientar aqui com essa revisão, tá? E eu tenho certeza que a partir dessa revisão de conteúdos da disciplina, vocês irão abrir mais ainda a mente de vocês, né? E tudo vai fluir de maneira, certo? Como a gente quer, de uma maneira correta, de uma maneira leve, de uma maneira que vocês possam aproveitar o máximo possível, ok? Bom, objeto do conhecimento, revisão geral dos conteúdos da disciplina e o objetivo de aprendizagem, ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo dessa disciplina. E da teoria à prática, teoria e aplicação prática, tá? Bom, e aí antes de mais nada, a gente vai lembrar de um assunto que a gente abordou aqui, que é importante para vocês, não só os outros, né, são importantes, mas esse aqui a gente vai falar sobre o processo administrativo. Tá? Que vocês estarão envolvidos em processos administrativos, no âmbito do processo administrativo, na atividade administrativa. Tá? O cotidiano de um profissional compreende uma série de atividades que são de difícil compreensão, pois em diferentes tipos de empresas há diversas tarefas que são desempenhadas por esses profissionais, né? Mas então, como podemos classificar as suas atividades? Bom, Henry Fayol foi o primeiro que categorizou o processo administrativo como sendo, olha só, processo administrativo, como sendo planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Segundo ele, essas atividades seriam comuns, atividades comuns a todos os tipos de organização. Vou fazer uma organização, vou criar uma organização, vou criar uma empresa. Eu planejo, eu organizo, eu coordeno, eu comando e controlo. Tá?
seja ela empresa privada, pública ou de terceiro setor. Anos mais tarde, Peter Drucker atualizou o processo administrativo, né, sendo aceito até nossos dias, até os dias atuais, como planejar, organizar, dirigir, controlar. Observe no quadro 7.1 uma descrição resumida do que vem a ser um processo administrativo. Professor, o que mudou? Planejamento, primeiro lugar. Essa divisão do processo administrativo, ela não acontece somente individualmente. Eu não posso organizar sem antes planejar. Essa direção aqui é a coordenação. Se eu coordeno, eu dirijo. Tá? Se eu controlo, eu comando. Então, aqui só tirou o comando. Coordenação mudou para direção. Só isso. Tá? Então, primeiro eu planejo. Primeiro passo do processo administrativo. Primeiro eu tenho que planejar. Eu não posso fazer nada sem planejar. E se eu fizer algo sem planejar, quebra. Certo? É no planejamento que eu vou fazer o planejamento estratégico, eu vou fazer o planejamento tático, eu vou fazer o planejamento operacional. O planejamento estratégico, eu vou reunir tudo, os dois outros planejamentos, o tático e o operacional. Por quê? No planejamento estratégico, eu vou descrever como é que vai ser minha atividade. Descrever como eu vou fazer minha atividade, é o tático. E descrever quando eu vou fazer minha atividade, é o operacional. Certo? Então, eu vou dividir tarefas. Eu vou mostrar que área vai fazer o quê, que atividade. Tudo isso é no planejamento. Quando eu vou começar a minha atividade? Com que material eu vou trabalhar? Isso tudo é no planejamento. Cronogramas, organogramas, orçamento, é tudo no planejamento. Então, eu não posso dirigir ou controlar algo sem primeiro planejar. Tá? Ah, eu vou sair de casa, vou sair da casa dos meus pais, vou morar fora. De um dia para a noite, você não planejou? Vai dar errado. Tá? Ah, eu vou pegar um carro, não vou fazer autoescola. Opa, vai dar errado. Vai dar problema. Né? Porque primeiro você planeja o quê? Fazer uma autoescola. Planejamento, tirar uma carteira de habilitação. Para depois você ter a responsabilidade de pegar um carro. É assim que funciona. Então, primeiro de tudo, eu falo sempre para os nossos alunos. A empresa que a gente tem é a vida. A primeira empresa, a gente já nasce com uma empresa, que é a vida da gente. Então, tudo a gente tem que planejar. Nossos estudos tem que planejar. O nosso trabalho tem que planejar. Nossas viagens, nossas férias tem que planejar. Tudo tem um planejamento. Depois você organiza. E se você planeja, você organiza e você dirige, você tem um controle. Tá? Então, vamos lá. Descrição do processo administrativo. No planejamento, é o processo de definir objetivos. Olha aí o que é que eu falei. Eu vou definir objetivos, eu vou definir atividades e vou definir os recursos que eu vou utilizar. Recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos. É no planejamento. Tá? Depois eu vou organizar o que eu estou planejando. É o processo de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização. É também o processo de distribuir os recursos disponíveis segundo algum critério. Depois de organizar, eu vou dirigir, tem a direção. É o processo de realizar atividade e utilizar recursos, né, para atingir os objetivos. O processo de execução envolve outros processos, né, especialmente o processo de direção para acionar os recursos que realizam as atividades e os objetivos.
Depois o controle, que é o processo de assegurar a realização dos objetivos, de identificar a necessidade e modificá-los. Bom, no planejamento, o processo de planejar é a principal função de um administrador. Vocês, como técnicos em administração, saberão e sabem, já estão sabendo, que planejar é a principal função de um administrador, pois envolve a criação de um cenário futuro, ou seja, um planejamento estratégico. Falou de previsão, falou de futuro, planejamento estratégico, sendo a base para a tomada de decisões. Quando se aborda a questão da tomada de decisão, devemos lembrar que não há decisão com base no improviso. Ninguém improvisa. Ninguém vai tomar uma decisão, ter uma decisão improvisando. O planejamento serve justamente para coletar informações do presente e definir os objetivos a longo e médio prazo. A longo prazo, estratégico. Médio prazo, tático. Se for em curto prazo, operacional. No planejamento são definidas as estratégias que a empresa deverá adotar para alcançar um resultado desejado. O alcance do resultado desejado é atingir o objetivo. Portanto, a escolha da estratégia é que garante o sucesso ou insucesso da empresa. Por isso, planejar é antever o futuro e garantir a tomada de decisão no presente momento. Planejar é o contrário de tomar decisões baseadas no improviso. A possibilidade de que os objetivos traçados sejam alcançados é bem maior. Quando o planejamento não faz parte do dia a dia da empresa, o sucesso de todos fica mais distante. Tá? O planejamento se diferencia conforme o tempo de execução, que pode ser estratégico, acabei de falar, estratégico a longo prazo, tático a médio prazo ou operacional a curto prazo. Professora, eu posso começar um planejamento operacional a curto prazo? Pode não. O planejamento tático e o operacional estão descritos no planejamento estratégico. O operacional a curto prazo já é execução, já está operando, já estão fazendo. Por isso que é a curto prazo. Tem data de começar e tem data de terminar. Esse planejamento estratégico, ele vai ser dirigido, ele vai ser controlado. É um ciclo. Houve falhas, opa, volta, não continua o ciclo. Vai melhorando. É uma melhoria contínua. Tá? Organização. Organizar significa reunir todos os recursos organizacionais, que são os humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, em função dos objetivos que foram determinados na etapa do planejamento. Portanto, organização consiste em sincronizar todos os elementos envolvidos, buscando minimizar os esforços e aumentar a eficácia do processo. Esta etapa ocorre logo após o planejamento, ou seja, a organização é após o planejamento. Não podemos saltar etapas. Não pule etapas. Tá? Primeiro planeja, depois organiza. Tá? A organização é após o planejamento e antes da direção. Principal função: mobilizar pessoas, matéria-prima, tecnologia em busca dos resultados que foram determinados. Deve-se prezar pelo cumprimento dos prazos dos programas que foram definidos de forma
que isso não atrapalhe os resultados finais. Quando se fala que é mobilizar pessoas, organizar quem vai fazer, com o que vai fazer, com o que e como fazer. Tá? Devemos perceber que a organização é uma habilidade muito importante para os gerentes e coordenadores do médio escalão hierárquico, pois essa é uma etapa intermediária entre o planejamento e execução. Planejamento, organização, planejamento, organização, execução. Tá? Direção. Processo de direção é quando tudo aquilo que foi planejado e organizado anteriormente entra em ação. Ou seja, se eu vou entrar em ação, eu vou executar. Entrar em ação, eu vou executar. Eu vou fazer. Vale ressaltar que os administradores devem estar à frente das etapas para garantir o sucesso do processo administrativo. Dirigir significa coordenar, comandar todas as pessoas dos demais recursos e que agora estão sendo efetivamente executados. Essa execução é a etapa operacional do processo administrativo. Direção é igual à etapa operacional do processo administrativo, pois envolve todos os funcionários e aí a liderança, olha só, é um fator-chave para o alcance dos resultados propostos. Aqui tem que ter um líder. A figura do líder é essencial. Se for um chefe, quebra. Essa etapa aí não vai para frente. Vimos aqui durante as aulas outros assuntos, a diferença de líder e chefe. Não vimos? O chefe ele não se coloca no lugar do colaborador. O chefe só quer saber de aumentar a produção. Ele não quer saber qual é o problema que está tendo, não. Ele quer que faça. Ele não se preocupa nem com o cliente, nem com o consumidor final. Ele quer saber de vender o produto e o serviço. Ele não está nem aí se o funcionário está passando por um problema. Já o líder, não. O líder, ele ensina. Né? Ele se coloca, ele ajuda. Ele tem empatia, o chefe não tem. Então, se aqui nessa parte da direção, nessa parte de coordenar e comandar as pessoas, tiver um chefe, tem complicação, tá? O líder deve ser um conciliador dos interesses entre empregados e empregadores, deve ter conhecimento amplo das normas da empresa, da relação com os demais envolvidos, ter diálogo eficiente e, principalmente, o quê? Motivar todos os funcionários na execução do trabalho. E também se destaca a coordenação como parte do processo administrativo. Aquele que coordena busca o equilíbrio entre o custo e o benefício das ações, ficando atento a todas as decisões tomadas, pois elas é que acarretarão em consequências positivas ou negativas. Dessa forma, o administrador é o responsável final pelo trabalho da equipe. Tá? Controle. O controle a gente lembra de quê? Hein, gente? Se eu estou controlando, eu tenho que estar o quê? Monitorando. Eu tenho que estar fiscalizando.
eu tenho que fazer vistorias. Né? Depois que a etapa da direção está acontecendo, o administrador passa a controlar os resultados alcançados, comparando o que foi planejado no início do processo administrativo. Nesse controle, ele vai ver se o objetivo que está lá no planejamento, tá? Se está de acordo, se o objetivo que eu estou conseguindo ali naquela direção, naquela execução, está de acordo com o objetivo que está no planejado, no planejamento. Tá? Se não estiver de acordo, teve algum erro, alguma falha. Então, é no controle que eu vou impedir algum erro, impedir alguma falha. É a verificação de que tudo ocorreu de acordo com as ordens e as regras estabelecidas pela empresa na etapa de planejamento. Devemos perceber que muitas vezes há excesso de planejamento e falta de controle. Por isso, quando o profissional estiver planejando, organizando e dirigindo qualquer tipo de atividade em seu trabalho, lembre-se de criar mecanismos claros, rápidos e eficazes para a elaboração do controle. E é a partir do controle que o profissional consegue enxergar a eficácia do processo administrativo, seja uma pequena atividade do dia a dia de trabalho ou um grande projeto a ser implantado e operacionalizado por meio do processo administrativo. E o feedback? O que é que a gente aprendeu sobre o feedback? O feedback, vamos lá lembrar o que é o feedback? É a reação de uma ação. Feedback é a resposta de uma mensagem ou informação, informação transmitida, né? Reação de uma ação, resposta de uma mensagem ou informação transmitida. É uma ferramenta de verificação do sucesso ou do fracasso de um processo administrativo. De uma atividade. Então, é uma resposta de uma atividade administrativa. O feedback se aplica ao final do processo administrativo, utilizando as informações de controle, ou seja, do final do ciclo e comparando com aquilo que foi planejado. Certo? Assim, o feedback funciona como uma flecha que liga o fim do processo ao início dele. E isso quer dizer que o processo deve ser cíclico, pois quando o feedback é utilizado constantemente a ponto de torná-lo um hábito, é possível buscar a melhoria contínua nos processos. O feedback permite ainda avaliar todas as etapas do processo, desde o planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, organização, direção e controle. PDCA. Ciclo PDCA. Tá? Certo? Tal análise não permitirá mais que os erros façam parte do processo. E agindo dessa forma, né, está se implantando um programa de melhoria contínua por meio da utilização do feedback. Também utilizamos o feedback para dar um retorno sobre a produtividade, as atitudes e o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Isso serve para que as pessoas saibam quão bem estão realizando o seu trabalho e de que forma poderia ser melhor.
Muitas vezes não somos humildes o suficiente para ouvir e compreender um feedback construtivo. Tá? Mas em outras aulas, lembrando de outras aulas, lembrando de outros assuntos, um feedback negativo é para desmotivar? Você recebendo um feedback negativo, você vai desmotivar? Você vai desistir? Não! É aí que você vai buscar o seu erro naquele processo administrativo, naquela sua atividade, naquela execução da sua atividade. Opa, o feedback foi negativo. Né? Então, eu vou melhorar. Eu preciso de feedbacks, não é só positivo, não é só construtivo, não. Eu preciso de um feedback negativo para eu poder melhorar. Lembrando, muito cuidado em organizações, porque geralmente os colegas de trabalho, muitos, dependendo da sua área, querem estar no seu lugar, querem tomar o seu cargo. Né? A gente lembra das aulas de ética. Né? São atitudes antiéticas. Olha aí, sempre interligado nossos assuntos. Então, aceite feedbacks construtivos e destrutivos do seu chefe, do seu líder. Tá? Não de colegas de trabalho. Tá? Sua eficácia é tão positiva como se um elogio, pois numa crítica nos permite melhorar, crescer e mudar comportamentos e atitudes, ao passo que um elogio apenas nos deixa envaidecido. Então, eu prefiro, antes de um elogio, eu prefiro o quê? Um feedback negativo. Certo? O propósito da figura 7.1 é ajudar o profissional a descrever a forma de utilizar os resultados disponíveis na etapa do controle e auxiliar nos novos planejamentos. E essa figura nos mostra também que o processo administrativo deve ser cíclico e busca de melhoria contínua. Etapas do controle. Olha só. Planejo primeiro, depois organizo, depois dirijo, depois controlo. Quem é que vai me dar a resposta aqui? É no final da etapa de controle. Né? Eu vou dar um feedback para o planejamento. Minha equipe de planejamento vai ter um feedback lá da equipe da parte de controle. Porque no controle que eu vou saber se teve erro ou não. Certo? Se teve erro, alguma coisa errada aconteceu lá no planejamento. O processo administrativo nos mostra quais são as principais atividades dos administradores e também revela que estamos constantemente planejando, organizando, dirigindo e controlando diversas atividades ao mesmo tempo. E que quando conseguimos ter consciência da melhoria contínua, podemos alcançar resultados muito mais positivos, né? Tanto para a empresa quanto para os próprios funcionários. E eu falei para vocês fazerem um processo administrativo para a vida de vocês, para a vida pessoal, que planejasse algo a longo prazo. Né? Fazer um esquema de operacionalização desde a atividade, né? Perceber os resultados que vocês querem alcançar, né? Que podem ser muito mais positivos do que vocês pensam. Tá? Então, tentem fazer um processo administrativo para a própria vida de vocês. Um planejamento, né? Com organização, certo? Com execução, que é a direção, e o controle. Bom, e aí a gente entra na parte, né, que também não menos interessante, que é também importante, não menos importante, também é importante, que é a questão do que é um projeto de pesquisa. A partir do momento em que eu, você e as outras pessoas desejamos realizar uma pesquisa, é necessário, antes de tudo, elaborar o quê? Um projeto. Primeiro, é um planejamento, é um projeto. Primeira coisa, que possa garantir a sua viabilidade. Trata-se do planejamento da pesquisa. Olha aí, é a primeira fase de um processo administrativo. Podemos falar que o planejamento de pesquisa é a primeira fase de um processo
né, de pesquisa. O projeto faz a previsão e a provisão dos recursos necessários para atingir o objetivo proposto de solucionar um problema e estabelecer a ordem e a natureza das diversas tarefas, né, a serem executadas dentro de um cronograma a ser observado. E olha só a organização do projeto de pesquisa, né? Vocês já receberam o tema, o modelo também de como deve ser. Então, primeiro, tem-se o tema, escolhe o título. Tem a capa, a folha de rosto, sumário, né? Introdução, objetivos geral e específico, justificativa, a fundamentação teórica, tá? Que é o texto que vocês irão escrever, certo? Todo referenciado. Material, metodologia, isso depende muito da pesquisa, que nós vamos ver o tipo de pesquisa, tá? Apêndice, orçamento, elemento opcional, é orçamento, apêndice, anexo. Todos são o quê? Opcionais. Tanto faz como tanto fez colocar. É opção sua de vocês colocarem, não é obrigado. Tá? Viabilidade, o problema pode ser eficazmente resolvido pela pesquisa. Relevância, deve ser capaz de adicionar novos conhecimentos, né? Novidade, tem que ser adequado à atual realidade científica, certo? Execuibilidade, pode-se chegar a uma conclusão válida, a oportunidade atende a interesses particulares e gerais. E olha só, temos um problema. Qual dificuldade você quer ajuda a resolver? Vocês têm um tema. Tá? Coloque o problema de pesquisa no formato de interrogação. Depois, vocês vão ter respostas, que são as chamadas hipóteses. Hipóteses são possíveis respostas para se resolver o problema. Projeto de pesquisa é um trabalho científico que deve ser planejado antes de ser executado. Planejamento. Primeiro planeja, depois organiza, depois executa, no controle, se fosse um processo administrativo. Tá? Então, aqui vocês vão precisar do planejamento, da organização e na execução, certo? Este planejamento consiste na elaboração de um projeto de pesquisa. Ele descreve as fases e os procedimentos de um processo de investigação científica a ser realizado. E o projeto de pesquisa pode ser definido como um roteiro a ser seguido pelo acadêmico para a realização de um trabalho. E o que é a pesquisa científica? É um conjunto de processos sistemáticos e empíricos utilizados para o estudo de um fenômeno. É dinâmica, mutável e evolutiva. Investigação sistêmica que busca e ou fornece informações para orientar as decisões nas organizações, com o objetivo de quê? De maximizar o desempenho. O método científico e a investigação científica em geral é descrito como uma atividade de solucionar problemas. Pesquisa aplicada tem uma ênfase prática, tá? Em solução de problemas, ela é conduzida para encontrar respostas a questões específicas nas organizações. Pesquisa pura básica visa também resolver problemas, porém interrelacionados ou para obter conhecimentos novos de natureza experimental ou teórico, que tenham pouco impacto direto ou imediato sobre a ação nas organizações. Professora,
Como é que eu vou formular um problema de pesquisa em estudos organizacionais? Né? De onde surgem os problemas de pesquisa? O ponto de partida para a elaboração e execução de um projeto é a definição do problema. O problema de pesquisa deve ser formulado como uma pergunta. Tá? O problema de pesquisa deve ser claro, preciso e possível de ser respondido. O problema de pesquisa deve ter um horizonte de solução, tá? E deve ser delimitado. Ideias. Resolver problemas, trazer conhecimentos e gerar questões. Fontes. Experiências, as fontes que serão utilizados. Materiais escritos, no caso de textos, livros em PDF, artigos, materiais audiovisuais, teorias, conversas, internet, etc. Aproximam da realidade, pode ser objetivo, subjetivo ou intersubjetivo. A maioria das ideias iniciais são vagas, daí a necessidade de um aprofundamento para gerar um problema de pesquisa mais concreto. E como procurar? Google Acadêmico, SPEL, Portal CAPES. Portal CAPES tem muito artigo científico, tá? Então, melhor para vocês é o Google Acadêmico mesmo, o Google comum. Tá? Bota o tema escrito e vai aparecer várias ideias. Coloquem o tema que vocês receberam no Google. Vai aparecer várias ideias, como diz aqui, tá? Mas vocês vão colocar, fazer um trabalho na realidade de vocês aí do município, certo? O que pesquisar? Definição do problema, hipótese, base teórica e conceitual, né? Por que pesquisar? É uma justificativa da escolha do problema. Por que é que você resolveu trabalhar com esse problema? Você vai justificar por quê. Para que pesquisar? O propósito de estudo, objetivo. Né? E como pesquisar? É a metodologia. É a forma. Forma de pesquisa. Quando pesquisar? Tem o cronograma de execução. Quando é que vocês vão iniciar a pesquisar isso? Já começaram a pesquisar? Tá? Com que recursos? Quem realizará a pesquisa? A equipe. A dupla que vai fazer o projeto. No caso, a dupla. Né? A dupla de alunos mais o professor mediador. Tá? Etapa básica de uma pesquisa. Primeiro, escolha a delimitação do tema. Formule o problema. Defina os objetivos gerais e específicos. Revisão de literatura sobre o tema ou sobre o problema. Sobre o tema, sobre o título. Metodologia, descrever como será a coleta e análise de dados, dependendo da pesquisa. Cronograma, referências. Né? Livros, artigos. Os motivos que levaram à escolha do tema, o nível de abrangência de pesquisa e definição clara do que vai ser abordado e quais os aspectos serão considerados. Viabilidade da execução da proposta, destaque aos aspectos originais da pesquisa, vínculo do tema a um quadro teórico referencial, utilidade e necessidade de realização de pesquisa. Primeiro, ter motivação da escolha temática, né? Relevância do tema, relevância temática e contribuição da pesquisa.
Qual é a sua contribuição com a sua pesquisa? Tem que pensar nisso, tá? Como contribuir para a sociedade? Bom, muita dificuldade se tem na elaboração de objetivos gerais específicos, certo? Na orientação que cada professor mediador recebeu, além do tema, né, e a proposta, né, o esqueleto da montagem do projeto, de forma escrita, tem-se lá que só quer 2 objetivos específicos. Mas aqui são exemplos de verbos a serem usados nos objetivos gerais. No geral, nós podemos botar esse verbo de compreender, rediscutir, esclarecer, contribuir, ampliar, refletir, confrontar, discutir, enfocar, possibilitar, reconstruir e compor. Tá? E temos verbos para o objetivo específico. Temos para o geral e temos para o específico. No campo do conhecimento, aqui são verbos, aqui são específicos. Na vertical, são específicos. Em cada coluna, são específicos. Nessa primeira linha somente é o geral. Então, qual é o objetivo específico que eu uso para o objetivo geral de conhecimento? Por exemplo, se eu for colocar, né, conhecer a realidade, olha só, conhecer a realidade da educação midiática no município, aí você cita seu município. Eu coloquei conhecer a realidade. Né? O específico, os 2 específicos, eu vou utilizar um desses aqui. Né? Definir, relatar como é a educação midiática e tal. Escrever, inscrever, marcar, relacionar, registrar. Entenderam? Se for um verbo geral na parte de compreensão, o específico eu vou escrever, traduzir, descrever, discutir, explicar, identificar, localizar, narrar. Para cada objetivo geral, nós temos vários específicos. Certo? Bom, e a natureza da pesquisa? Né? Falei que vocês terão que ver qual é a natureza da pesquisa de vocês. É uma natureza qualitativa? Porque na qualitativa nós temos a exploratória e a descritiva. A qualitativa exploratória, ela identifica e define problemas e variáveis relevantes e define hipóteses. Já a qualitativa descritiva, ela descreve as características de determinada situação, permite a inferência de relações entre variáveis e a previsão de fenômenos. Ainda na qualitativa, o seu resultado não mostra números. Qualitativa, a gente lembra de qualidade e não de quantidade. Quantitativa, a gente lembra de quê? De métricas, de valores, né? Então, a qualitativa, seu resultado não mostra números concretos, e sim narrativas, ideias e experiências individuais dos participantes, entrevistas. Tá? Os dados, portanto, são obtidos no formato de palavras, ideias e concepções do indivíduo. A pesquisa qualitativa geralmente é feita a partir de entrevistas. Ao contrário de identificar percentuais, na pesquisa qualitativa são encontradas motivações por trás de um determinado comportamento ou preferência, né? E apresentam uma abordagem aprofundada. Ainda na qualitativa, a amostragem é menor. São selecionados menos indivíduos em relação à pesquisa quantitativa. No entanto, a pesquisa é capaz de extrair insights a partir de subjetividade do participante, indo além dos números.
Benefícios de aplicar no seu empreendimento. Benefícios de aplicar uma pesquisa qualitativa. Tem como objetivo principal validação de ideias e a exploração de novas frentes. Então, com ela, temos acesso a informações que podem ser usadas futuramente, né, para ou criar novas hipóteses, ou seja, criar novas respostas a algum problema, ou validar as respostas já criadas previamente a partir de testes de conceitos, possibilitando então ações como um posicionamento de mercado bem estruturado ou até mesmo uma projeção de demanda para um produto X. Situações adequadas para esse modelo: descobrir necessidade de clientes, identificar o comportamento dos compradores, obter entendimento dos negócios, conhecer a linguagem usada pelas pessoas, criar novas ideias, certo? Em poucas palavras, você deve optar pela pesquisa qualitativa, quando sua necessidade for obter uma resposta mais profunda, né, e personalizada, seja na hora de validar o teste de um produto ou de criar uma campanha de marketing, por exemplo. Quantitativa, a gente lembra de quantidade, né? Nós temos a descritiva, experimental ou causal. Na quantitativa descritiva, descreve as características de determinada situação. Permite a inferência de relações entre variáveis e a previsão de fenômenos. Na experimental ou causal, admite que os estudos descritivos são insuficientes para determinar a relação de causa e efeito, né, e busca a resposta à causa de um fenômeno, certo? Bom, na quantitativa, utiliza uma metodologia baseada em números, métricas, cálculos matemáticos, ou seja, todos os dados obtidos a partir da pesquisa podem ser traduzidos numericamente em percentuais. Tá? Com esse tipo de método, é possível obter respostas objetivas. Então, na quantitativa, respostas objetivas. Na qualitativa, eu tenho respostas subjetivas. Beleza? Por exemplo, se a sua necessidade é identificar o número de pessoas que comprariam um determinado produto que a empresa vai lançar, a pesquisa quantitativa seria capaz de gerar esse dado numérico. Certo? A conclusão, ao fim da pesquisa, geralmente é obtida com estatísticas e percentuais calculados a partir dos números coletados. E trata-se de um modelo capaz de identificar preferências, comportamentos, né, e tendência entre consumidor. Então, se quer saber de uma preferência, comportamento e tendência, né, a gente lembra de pesquisa quantitativa. Certo? Benefício de aplicar no seu empreendimento ou na sua pesquisa, né, são sempre bem-vindas quando o assunto é coleta de informações relacionadas a atitudes explícitas e conscientes do entrevistado. Geralmente, as pesquisas quantitativas são mais utilizadas em casos no qual uma pergunta objetiva, ou seja, aquela que oferece alternativa de resposta, consegue validar uma hipótese, ou seja, consegue validar uma resposta ou ideia, ou até mesmo na criação de banco de dados, de informações válidas e que fazem sentido para a empresa em questão. Tá?
use a pesquisa quantitativa se você quiser comprovar uma hipótese, ou seja, uma resposta, por exemplo, já existente, ou a que você criou, tá? Mensurar uma tendência de consumo na pandemia. O consumo de produtos agrícolas, o consumo de produtos de agricultura orgânica, o consumo de produtos orgânicos na pandemia. Aí você vai mensurar essa tendência. Mensurar conceitos que não são ambíguos, certo? E olha só os exemplos, gente. De 1 a 5, qual o seu nível de satisfação no atendimento do motorista? 1 a 5, ou seja, aqui é uma nota. É um nível. Você vai mensurar. Então, é uma pergunta o quê? Quantitativa. É uma pergunta objetiva. Tá? É de 1 a 5. Qual foi sua melhor experiência com motorista de aplicativo? Se tem uma pergunta dessa. Qual foi sua melhor experiência com motorista de aplicativo? Você vai narrar. Você vai descrever ou narrar. Ou seja, é uma pergunta, é subjetiva. Então, é uma pesquisa qualitativa. Tá? Eu quero uma pesquisa quantitativa, eu quero uma pesquisa objetiva, eu quero uma pesquisa direta. Eu quero saber realmente o nível, eu quero mensurar, eu quero uma nota, eu quero um valor. Eu quero chegar a um valor. A subjetiva, eu vou obter ali minha resposta. Mas pode ter várias. A minha resposta pode combinar com várias, assim como meus valores podem combinar com outros. Certo? Na abordagem, na quantitativa, a amostra é constituída de um número maior de pessoas. A abordagem é direta, gerando resposta objetiva a partir de questionário. Na qualitativa, a amostra é menor. E as pessoas respondem à pergunta subjetiva, gerando insights com profundidade. Nesse caso, são exploradas as particularidades de cada entrevistado. Certo? Resultados na quantitativa são gerados em formato de números, que podem ser transformados em percentuais. E esses dados podem ser facilmente visualizados se aplicados em gráficos e tabelas, conforme comentado anteriormente. Na pesquisa qualitativa, os resultados aparecem em relatórios aprofundados, em formato de texto, podem ser destacados, por exemplo, trechos de entrevistas, ideias e frases marcantes do entrevistado. Certo? Bom, hoje foi a revisão de alguns assuntos, tá? Esse primeiro assunto que eu botei para revisar é justamente para fortalecer o conhecimento e o entendimento em relação a planejamento, né? Que tudo que se faz tem que ser planejado. A pesquisa de vocês, o projeto de vocês tem um planejamento. Vocês receberam um tema. Agora vocês estão organizando. Nesse momento, vocês estão planejando e organizando. Já se organizaram de que forma? Já sabem as duplas que vão apresentar. Os professores mediadores já organizaram isso, já estão organizando isso, né? E com certeza estão pesquisando, estão naquela fase de pesquisa, fazer o levantamento de dados, decidir qual título colocar no projeto, tá? E
É uma pesquisa, gente, que vocês vão decidir se é qualitativa, de acordo com o problema de vocês, tá? Que vocês irão fazer, certo? Fazer o levantamento desse problema. E as respostas também, o que é que vocês querem como resposta, o que é que vocês aguardam como resposta. Então, vocês vão ver se a pesquisa de vocês é qualitativa ou quantitativa. Por isso, eu trouxe para ser abordado isso, tá? Certo? Então, vocês podem fazer vários levantamentos, várias perguntas em relação a esse tema. Já falei aqui como é que faz. Coloca o tema na internet, no Google, vai aparecer muita coisa falando. Detalhe, não é para copiar e colar, tá? Vocês vão ver algo em relação à realidade de vocês. Falei aqui um exemplo, né? A realidade da educação midiática no município tal, né? A realidade do aluno, vamos supor, do aluno Felipe, né? No município tal em relação à educação midiática. A dificuldade dos alunos, isso aí você vai fazer uma entrevista. É um exemplo. Ou seja, é qualitativa, é subjetiva. Você escolhe uma quantidade de pessoas e faz uma entrevista, tá? Se tem dificuldade, qual for o benefício para o município, a forma de ensino. Então, tem várias coisas aí para ser abordado dentro desse tema, tá? Falando sobre realidade, certo? Beleza? Então, eu fico por aqui, tá? Encontro vocês amanhã, se Deus quiser, tá? E um grande abraço.